Consegui ler Guerra e Paz do Tolstói em 1 hora. Aí o Woody Allen virou e disse assim, é mesmo? E sobre o que o livro fala? O amigo virou e disse assim, sobre a Rússia. É para isso que servem esses clubinhos de leitura, entendeu? Para isso, para mais nada. Quer dizer, para conhecer a fundo, para conhecer de verdade, para absorver o melhor de cada obra, você tem que ler atentamente, como se você estivesse num diálogo franco, lento, sincero, profundo, com cada um dos autores. É que a literatura é um elo vivo, é um elo pulsante. Só entendendo a literatura como essa força que constantemente vibra, é que ela se torna na nossa vida uma força realmente viva. No dia 8 de outubro, eu te convido para o especial de 2 anos do Seminário de Literatura. Quando há verdadeiro diálogo numa leitura, você vai descobrir horizontes que você nunca imaginou. Agora, esse tipo de diálogo, o que é? É um tipo de leitura extremamente especial. É que a literatura é um elo vivo, é um elo pulsante. Só entendendo a literatura como essa força que constantemente vibra, é que ela se torna na nossa vida uma força realmente viva. Parem-se na boca do vento. É uma coisa linda, né? A leitura, o estudo, eles têm que ser fruto do amor. Amor no sentido sensual. Deixe-se guiar pela curiosidade, entendeu? Quer dizer, quando seu coração bater um pouquinho mais acelerado, é por aí que você tem que ir. Você está interessado? Pega e lê. Literatura é vida concentrada. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, puta que pariu, porra. Quando eu li esse ensaio, eu falei, porra, meu, mas isso é entender literatura. O que as pessoas precisam acordar, precisam perceber, é que com a literatura elas têm um instrumento para entender a vida, pô. Esse é um negócio fascinante. A literatura tem esse poder. Ela mostra como, de fato, todos nós somos, no fundo, um só homem. Eu posso viajar para a Rússia quantas vezes eu quiser. E não em busca do que é estranho, mas em busca de homens que são exatamente como eu sou. Eles viveram ou vivem em culturas completamente diferentes, mas eles são homens com os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas necessidades, as mesmas emoções, como eu. Rádio Havana, Cuba, território livre de América. Bom, mas já que eu mostrei aqui, vou mostrar o que está do lado. Um dia eu estou em casa lá, chega o cartão do Drummond, um abraço do Carlos Drummond de Andrade. Muito legal, né? É esse aqui, olha. Esse livro aqui mudou a minha cabeça. A leitura, o estudo, eles têm que ser fruto do amor. Amor no sentido sensual. A literatura é muito mais do que apenas texto. Com este livro, eu descobri uma dimensão, até então, absolutamente inédita para mim. É só quando você compreende a literatura assim, como algo que vai além dos livros, é que a literatura passa a ser o que ela de fato é. Um encontro, um diálogo com o autor, com o seu próprio eu e com
a realidade. É que a literatura é um elo vivo, é um elo pulsante. Só entendendo a literatura como essa força que constantemente vibra, é que ela se torna na nossa vida uma força realmente viva. É essa força que eu quero te mostrar, que se dá numa relação íntima entre literatura e vida. Então, a leitura não vai ser mais uma tarefa, não vai ser mais uma burocracia. A leitura vai ser um encontro prazeroso, profundo, que pode mudar a sua vida para sempre, exatamente como mudou a minha vida. No dia 8 de outubro, eu te convido para o especial de 2 anos do Seminário de Literatura, onde você vai descobrir, ou melhor, vai redescobrir o verdadeiro prazer de ler os grandes autores e as melhores obras da literatura universal. Puta, mas é que pergunta sempre se o Seminário de Literatura é mais um clubinho do livro. Clube do livro é o c... Olha, você pega a Divina Comédia, você pega Crime e Castigo, você pega Dom Quixote, né? E aí você vai me dizer que você vai conseguir dar aula em 1 hora sobre uma obra dessa? Serve para quê? Serve só para você posar de bacana. É que a literatura é um elo vivo, é um elo pulsante. Só entendendo a literatura como essa força que constantemente vibra, é que ela se torna na nossa vida uma força realmente viva. É essa força que eu quero te mostrar, que se dá numa relação íntima entre literatura e vida. Então, a leitura não vai ser mais uma tarefa, não vai ser mais uma burocracia. A leitura vai ser um encontro prazeroso, profundo, que pode mudar a sua vida para sempre, exatamente como mudou a minha vida. No dia 8 de outubro, eu te convido para o especial de 2 anos do Seminário de Literatura, onde você vai descobrir, ou melhor, vai redescobrir o verdadeiro prazer de ler os grandes autores e as melhores obras da literatura universal. Um livro, qualquer um desses livros, pode ser 2 coisas, né? Quer dizer, pode ser um monte de página cheia de letrinhas, que de fato todos são, mas também pode ser uma viagem no tempo. Quando você lê, né, quando você tem a chance de sentar, abrir o livro e começar a dialogar com Dante, com Homero, com Tolstói, esses caras, eles vão te mostrar aspectos e possibilidades da vida que, assim, elas estão muito, muito além do seu horizonte, compreendeu? É que a literatura é um elo vivo, é um elo pulsante. Só entendendo a literatura como essa força que constantemente vibra, é que ela se torna na nossa vida uma força realmente viva. É essa força que eu quero te mostrar, que se dá numa relação íntima entre literatura e vida. Então, a leitura não vai ser mais uma tarefa, não vai ser mais uma burocracia. A leitura vai ser um encontro prazeroso, profundo, que pode mudar a sua vida para sempre, exatamente como mudou a minha vida. No dia 8 de outubro, eu te convido para o especial de 2 anos do Seminário de Literatura, onde você vai descobrir, ou melhor, vai redescobrir o verdadeiro prazer de ler os grandes autores e as melhores obras
da literatura universal. A literatura não é algo morto, não é um conjuntinho de palavrinhas bem colocadas numa página em branco. Não. Literatura é vida concentrada. São 90 quilos de absoluta doçura, né? De absoluta bondade. É claro que quem passa na rua, né, e escuta ele latindo, acha que ele é um devorador, né? Mas não é o caso, de jeito nenhum, né? E eu conheci essa raça por causa do Olavo de Carvalho, né? Eu ia na casa do Olavo, o Olavo tinha um mastife. E assim, é uma das raças mais antigas, né? Quer dizer, os romanos usavam ele para lutar no Coliseu, né? E é uma raça que quase desapareceu na Segunda Grande Guerra, porque as tropas usavam ele na frente da infantaria, né? Para atacar os soldados e tudo. Eu escolhi o nome dele, Brahms, porque Brahms é um compositor alemão do qual eu gosto muito, né? Um compositor que marcou muito a minha vida. E calhou muito bem, né? Calhou muito bem. Porque se ele fosse músico, ele seria um Brahms. Seria tão romântico quanto o Brahms é. Hein? Não é, seu sem vergonha? Hein? Conta pra eles, conta. Qual é o quarteto de cordas que você mais gosta do Brahms? Explica pra eles, explica. Hein? Então, minha avó paterna, chamava-se Silvia, era uma pessoa muito especial, né? Ela morava num sobradão, no centro de Jundiaí, e ali então não só tinha os móveis onde ela guardava os livros, mas tinha também uma vitrola grande, daquelas antigas, né? E ela tinha uma coleção de discos enorme, né? Então ali virou um ponto de referência para mim, né? Um lugar onde eu podia ter tranquilidade para passar as tardes, para ler, para estudar. Quer dizer, comecei a ter contato com... Na verdade, foi minha avó que me mostrou a primeira grande obra da literatura. As duas primeiras grandes obras da literatura. Porque foi ali que eu li As Mil e Uma Noites, né? E foi ali que eu li também Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Devia ter uns 10, 12 anos de idade, por aí, né? Porque eu me lembro que muita coisa eu não entendia. Então, por exemplo, As Mil e Uma Noites, vários dos contos terminavam com uma frase que sempre se repetia, né? Diz assim, e ele a possuiu por toda a noite. E eu li aquilo e dizia assim, mas como é que pode ser alguém possuir uma pessoa, né? Você ficou dono da pessoa. Ela não é escrava dele, né? Não é nada. Então eu perguntava para minha avó, assim, mas como assim, vovó? Como é que pode alguém possuir outra pessoa, né? Aí ela, muito sábia, né? Ela disse assim, olha, isso aí, não se preocupe com isso. Isso daí você vai entender devagar. A história não é ótima? Não se preocupe com o resto você vai aprender com o tempo. E eu seguia lendo, entendeu? A mesma coisa com Madame Bovary, claro. Quando eu li, eu certamente não percebi metade de todos os problemas que o livro mostra, né? Mas eu me lembro que foi um problema, porque quando meu pai descobriu, ele ficou muito bravo, né? Ficou puto da vida. Discutiu com a mãe dele e tudo, como é que permitia eu ler um negócio daquele com aquela idade.
Então foi ali que eu tive contato e tive essa oportunidade de ter silêncio. Ter silêncio. Quer dizer, começar a experimentar o que é uma vida onde você vive com você mesmo. Onde você aprende a não ter medo de ficar em silêncio, a não ter receio de ficar dialogando com você mesmo. Né? Quer dizer, e esse silêncio, de fato, ele dá medo, porque dentro da gente nós temos um mundo que a gente não conhece, né? A gente desconhece totalmente. E isso tudo eu experimentei em primeiro lugar na minha vida, na casa de minha avó. E depois, à noite, eu saía da casa da minha avó e ia para o gabinete de leitura Rui Barbosa, né, que era uma coisa maravilhosa. Quer dizer, foi ali, por exemplo, que eu tive contato com Carpeaux. Né? Quer dizer, a primeira edição da história da literatura ocidental eu tive contato ali, além de uma outra infinidade de coisas. Né? Quer dizer, o gabinete era uma coisa maravilhosa. A única lembrança que eu tenho de alguém contando histórias para mim é de meu pai. O que acontecia? Uma vez por ano, nós limpávamos a biblioteca do meu pai. Eu, meu irmão e minha mãe. Então a gente tirava todos os livros do lugar e limpava livro por livro. Depois limpava as estantes. E os livros eram encadernações antigas, né, de couro. Então tinha um produto especial para passar em cada lombada. Então, quer dizer, eu fui tendo um contato também sensível com o objeto livro. Né? Quer dizer, aquela convivência ali me ensinou a ter amor pelo objeto livro em si. Quer dizer, aquilo era algo importante, né? Que você tinha que cuidar, que você tinha que tratar bem, porque para que ele durasse e para que ele durasse por gerações e continuasse te fornecendo as informações que você precisava. Né? E foi ali também, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com a Divina Comédia foi ali na biblioteca do meu pai. Ele tinha uma edição linda, em 3 volumes, com as ilustrações do Gustave Doré. Né? Então eu era pequeno, eu já folheava, né, o Inferno e ficava vendo aquelas ilustrações do Gustave Doré e depois para dormir à noite. Minha mãe ficava puta da vida comigo, né? Mas aquilo estava ali à mão, né? Quer dizer, isso na minha cabeça, aquilo, assim, fervilhava, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui, essa aqui é a estante de poesia, tá? É como eu sempre digo, poesia é uma coisa que eu tenho pouco, por quê? Porque são poucos os poetas de que eu gosto realmente, né? Esse livrinho aqui eu mandei encadernar, porque ele não era assim, mas é o livro que meu pai tinha dos 20 poemas de amor e uma canção desesperada que ele declamou um dia. E esse livrinho aqui do Neruda tem coisas absolutamente lindas, né? Maravilhosas. Eu guardo isso aqui com muito carinho, porque foi do meu pai e, como eu disse para vocês, foi a primeira experiência minha de perceber a força que a poesia tem, né? E quando ele começou a declamar, ficou um silêncio absoluto na sala. E então eu fiquei também, assim, bestificado com aquilo, né? Depois, é claro que quando eu cresci, eu decorei alguns poemas e usava com as namoradas, né? E sempre deu certo, né? Olha, o 3, por exemplo, é muito bonito. Olha. Vastidão de pinheiros, rumor de ondas quebrando, lento jogo de lâmpadas, sino solitário, crepúsculo caindo em teus olhos, boneca. Ó caracol terrestre, em ti a terra canta. Imaginou você dizer para uma mulher que em ti a terra canta? Não tem mulher que resista a uma coisa dessa. Um outro livrinho marcante na minha vida, que foi uma coletânea de contos do Anton Chekhov. 3 histórias maravilhosas, criadas por um dos maiores gênios da literatura. Mas quando eu li a primeira história, que se chama História Alegre, eu fiquei também, foi um impacto para mim. Por quê? Porque mostrou
que assim, que a literatura era muito maior do que aquilo que eu aprendia na escola. Eu comecei a ver que a literatura era muito mais, porque isso daqui o que que é? É uma história de amor, mas que não tem fim. É um casal de amigos, eles sobem uma montanha, descem de trenó, no meio da neve, e descendo pelo trenó, ou sentindo o vento, ela tem a impressão de que ela ouve o amigo dizer que ama ela. E aí, quando ele chega no fim, ela fica em dúvida. Será que ele falou? Será que ele não falou? Então ela pede para subir de novo. E eles descem e ela de novo tem a sensação de que ele falou. Né? Mas ela é muito tímida, então ela não pergunta. E ele também não fala nada. Né? E a história termina assim, com eles, cada um seguindo o seu caminho. Né? Que é um final típico do Anton Chekhov. Né? Mas quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, mas a literatura é uma coisa... É muito mais do que tudo que eu já aprendi na escola, pô. E isso quem me mostrou foi os russos, né? Os russos são geniais, né? E o Chekhov é um deles, né? Então eu também acho importante, quando vou mostrar a biblioteca, quer dizer, mostrar que ela tem um lado que vai além dos livros, né? Quer dizer, como é o lugar onde eu passo a maior parte da minha vida, quer dizer, ela também tem objetos pessoais, lembranças pessoais, né? Coisas de pessoas queridas que eu guardo, né? Aqui menor, né? Tem minha mãe, minha avó, onde eu ia passar as tardes, na casa dela. E aqui sou eu, pequeno, mostrando um desenho, e do lado aqui, meu irmão. Bom, e aqui estou eu com meu grande amigo, né? Olavo de Carvalho, meu professor, meu amigo, na última visita que eu fiz para ele nos Estados Unidos. Ele já estava bem doente, tinha saído do hospital. Então, essas estantes, elas estão na minha família pelo menos desde 1940. Né? Passaram do meu tio-avô, que é este aqui, José Romero Pereira, para meu pai, e de meu pai passaram para mim. Né? São partes da minha vida. Né? Quer dizer, a biblioteca é um espaço que reflete não só o conhecimento que você tem, ou a erudição que você tem, mas ela reflete também a sua existência, quem você é, né? Então, o que as pessoas não entendem a respeito da biblioteca é que, assim, a biblioteca não é um lugar onde você coloca os livros lidos ou que você vai ler necessariamente. Não. Você vai reunindo os livros que estão no campo do seu interesse. Então, assim, porque muita gente me pergunta, bom, mas o senhor já leu tudo que está aqui? Não, o objetivo da biblioteca não é esse. Mas o objetivo é que você tenha à mão um guichê para comprar passagens para onde você quiser viajar, na hora que você quiser. E você embarca e vai embora. Cada livro na biblioteca é isso, é uma passagem que você compra para um mundo novo, para experiências novas. Ah, eu quero ir até a Rússia. Bom, que Rússia você quer? Você quer a Rússia de Chekhov? Você quer a Rússia de, sei lá, Platonov? Você quer a Rússia de Tolstói? Você quer a Rússia de Dostoiévski? Eu posso viajar para a Rússia quantas vezes eu quiser. E não em busca do que é estranho, do que é oposto a mim, mas em busca de homens que são exatamente como eu sou. Eles viveram ou vivem em culturas completamente diferentes, têm hábitos completamente diferentes dos meus, falam línguas completamente diferentes da minha, mas eles são homens com os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas necessidades, as mesmas emoções, como eu. A literatura tem esse poder, ela transforma todos nós, ela mostra como de fato todos nós somos, no fundo, um só homem, sempre.
eu acho que eu fui, assim, especializando ou aprofundando cada vez mais essa maneira de ver a literatura como algo que é inseparável da vida. E eu acho que o que me ajudou muito, né, para reforçar essa ideia foi exatamente quando eu entrei na universidade. Quer dizer, as correntes de teoria literária que pontificavam ali, quer dizer, são as correntes literárias que até hoje estão aí dominando a vida acadêmica da área de letras, né? Quer dizer, o estruturalismo, né? A semiologia, a semiótica, os formalistas russos, né? Bom, e esse pessoal todo, eles têm uma visão da literatura como fato de linguagem. Então, assim, a academia sofre de um gravíssimo problema, que é esse monismo, né? Quer dizer, só consegue interpretar a literatura numa única perspectiva. Né? E o pior, interpreta sempre de maneira a matar aquilo que a literatura tem de mais importante e de mais grandioso. Mas quando eu me vi diante dessas teorias, eu comecei a procurar respostas para isso. Né? E eu me lembro que eu encontrei num sebo um livro do Edmund Wilson, né, que é um grande crítico norte-americano, e por sinal tem lá um ensaio dele em que ele analisa uma peça do Sófocles chamada Filoctetes, que é uma peça belíssima. E assim, quando eu comecei a ler aquele livro, assim, eu comecei a ver que o estranhamento que eu sentia em relação àquilo que estava sendo ensinado para mim na universidade era justo, porque aquele cara escrevia o que eu pensava. É esse aqui, olha. Esse livro aqui mudou a minha cabeça. Tá? Raízes da Criação Literária, do Edmund Wilson. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, puta que pariu, porra. Que ele mostra a literatura como vida. Mas qual é a linha de análise do Edmund Wilson? Ele diz assim, a falha, a doença do Filoctetes é a fratura que todo ser humano tem. Todo ser humano tem uma arma poderosa, né, que está no seu espírito, quer dizer, tem uma virtude, tem qualidades, como o Filoctetes, que portava o arco de Hércules, mas também tem uma doença. Quer dizer, o homem é um ser dividido. Bom, quando eu li esse ensaio, eu falei, porra, meu, mas isso é entender literatura. Quer dizer, essa é a forma como eu sempre vi a literatura. Quer dizer, aconteceu comigo o que eu sempre digo para meus alunos. Você começa a ler um livro e você encontra ali o que você sempre pensou e você nunca tinha conseguido expressar antes. Essa experiência eu tive com o Wilson. Eu falei, é isso, é assim que se analisa a literatura. Você não pode separar a literatura da existência humana. Por quê? Porque a literatura nasce da existência humana. Ela é inseparável da experiência humana. Na verdade, a literatura é o quê? Se a gente pudesse definir literatura, a literatura é uma concentração excessiva de vida. A vida está concentrada ali, na literatura, em cada livro. E isso você não pode perder. Porque se você perder isso, você vai ficar falando do quê? De funções da linguagem, de coisas completamente descoladas da realidade. E qual é a serventia que isso tem? É você ter um prazer efêmero, um prazer estético, e depois sair por aí arrotando, dizendo que você leu Filoctetes. Eu li Filoctetes de Sófocles. E posso fazer uma análise, porque o simbolismo do arco remete a sei lá eu, né? Qualquer merda, entendeu? A literatura é uma união de forma e conteúdo. Você não pode só analisar a forma, senão você mata a literatura.
Quer dizer, a literatura é linguagem? É linguagem, mas ela é vida. E as duas coisas são inseparáveis. Agora, você pensar assim, você muda radicalmente não só os estudos acadêmicos hoje, mas você muda a vida das pessoas. E é o que o meu interesse é esse. Eu estou me lixando para aquilo que a academia fala, ou deixa de falar, ou ensina. Eu superei tudo isso há muitos anos. O que as pessoas precisam acordar, precisam perceber, é que com a literatura elas têm um instrumento para entender a vida, pô. Esse é um negócio fascinante. Então quem é o herói que está lá com o pé soltando pus e está sendo desprezado por todos os que tinham sido os melhores amigos dele? Quem é? É você, porra! É você! É você que é desprezado por causa da tua religião, por causa da tua cor, por causa do teu sexo, por causa das opções de vida que você fez, por causa de um defeito físico que você tem. Entendeu? Porque você não pensa como a maioria pensa. Você é o Filoctetes. Você que tem a sua vida fraturada, como ele teve. Essa é a questão. E ao mesmo tempo você tem o arco de Hércules. Você pode ser o maior filho da puta do mundo, mas tem algo bom em você, porra. E é isso que você precisa descobrir e fazer isso prevalecer na sua vida. É isso que as pessoas precisam entender. A literatura não é algo morto, não é um conjuntinho de palavrinhas bem colocadas numa página em branco. Não. Literatura é vida concentrada. Assim, eu me lembro de uma experiência da vida do George Steiner, né, que foi um grande crítico. E ele pequeno, claro, família judia, né? E o pai, um homem muito culto, e assim, começou a ler com ele a Odisseia, em grego, né? Lia em grego com o filho, à noite, traduzia para ele, explicava a história, e devagar foi ensinando o menino a ler grego. E quando começaram as perseguições contra os judeus, né, em Paris começaram as primeiras passeatas, né, a mãe fecha todas as janelas, né. O pai diz assim, não, ele pega o menino, abre as janelas, vai para a sacada e faz o menino olhar a passeata. Ele diz assim, não esqueça, isto aqui é o que nós chamamos de história. A vida é isso. É essa insegurança constante. Você nunca sabe o que vai acontecer. Percebe? Quer dizer, o mesmo pai que toda noite lia para ele a Odisseia de Homero. O mesmo pai que fez ele aprender francês, inglês, latim, grego, que cuidou da formação intelectual dele. Então, assim, as duas coisas são inseparáveis. E se a gente não entender isso, nós não vamos entender a nossa vida, nós não vamos educar os nossos filhos bem. Vamos mostrar só um lado da vida para os nossos filhos, para os nossos netos. Não vai saber o que é literatura de verdade, não vai saber o que é vida de verdade. Quando eu era jovem, né, teve um período em que eu fui para o seminário. Eu fui estudar para ser padre. Fiquei 1 ano no seminário diocesano em Jundiaí. E depois entrei em crise, saí e a partir daí comecei a me afastar cada vez mais da igreja. Mas nesse período todo, quer dizer, teve um poema que permaneceu para mim assim como um... Como é que eu posso dizer?
como um lembrete do que é a verdade, né? Quer dizer, e não era um poema que fala sobre espiritualidade, sobre cristianismo, não, né? Mas é um poema que me marcou de tal maneira que, nessa época, eu fui morar com minha bisavó, né? Quando eu saí do seminário. Fui morar com minha bisavó e ela tinha, no sobradinho ela morava, tinha uma saleta que eu transformei na minha primeira biblioteca, no meu primeiro escritório. Então eu tinha ali uma estante, tinha um sofazinho, uma geladeira pequenininha, a minha escrivaninha. E então eu peguei esse poema e copiei partes do poema com aquele lápis de carpinteiro, né, que tem uma ponta bem grossa, na parede. Escrevi o poema na parede, junto com outras coisas. Tinha outros poemas que eu não me lembro agora. De maneira que eu sempre relia esse poema, né? Eu vou mostrar o poema. Deixa eu só pegar ele aqui. Eu já falei desse poema algumas vezes, né? É um poema do Ezra Pound, um grande poeta de língua inglesa. E ele tem o canto 81, mas veja só, ele diz assim: o que amas de verdade permanece, o resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado, o que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem? Meu ou deles? Ou não é de ninguém? Veio o visível primeiro, depois o palpável Elísio, ainda que fosse nas câmaras do inferno. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade. Nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade, eu digo, abaixo. Aprende com o mundo verde o teu lugar na escala da invenção ou arte verdadeira. Abaixo tua vaidade. Abaixo tua vaidade. Domina-te e os outros te suportarão. Tu és um cão surrado e largado ao granizo, uma pega inchada sob um sol instável, metade branca, metade negra, e confundes a asa com a cauda. Abaixo tua vaidade. Que mesquinhos teus ódios nutridos na mentira. Abaixo tua vaidade. Ávido em destruir, avaro em caridade. Abaixo tua vaidade, eu digo, abaixo. Então, assim, esse poema, para mim, assim, era um chamado constante a ser aquilo que de fato eu era, né? Aquilo que estava dentro do meu ser e que eu tinha esquecido, eu tinha abandonado. Né? Essa é a verdade. Então, assim, para mim esse poema funcionou. Claro que depois eu só percebi isso anos depois. Mas esse poema, que eu copiei na parede da casa da minha bisavó, ele era a oração que eu não tinha coragem de fazer. Quer dizer, no momento em que eu desacreditava de tudo. Quer dizer, eu li esse poema e, na verdade, muitos anos depois eu percebi. Na verdade, eu estava rezando. Porque ele jogava na minha cara que as opções que eu tinha feito eram todas mentirosas. Eram todas fruto da minha vaidade, do meu egocentrismo. Que é exatamente o crime do Raskolnikov em Crime e Castigo. É ele se achar superior aos outros homens. É ele acreditar que ele não precisa obedecer à lei dos homens, porque ele é um ser superior. E era o que eu acreditava sobre mim. Então esse poema servia para mim como um aviso, né?
Quer dizer, o que você ama de verdade não vai ser arrancado nunca. É a tua herança verdadeira. Mas para você reencontrar o que você ama de verdade, você precisa destruir a sua vaidade. Sem isso, você vai ser um sujeito morto para o resto da sua vida. Um sujeito ávido em destruir e avaro em caridade. Então você percebe? Quer dizer, literatura e vida são uma coisa só. Quer dizer, é como se esse poema tivesse me sustentado durante muitos anos, até que eu conseguisse voltar a reencontrar o Rodrigo que eu sempre fui e que eu voltei a ser. Eu acho que as redes sociais, a internet, né, desgraçadamente, elas fetichizaram a leitura e a vida intelectual. Quer dizer, eu vivo falando para os meus alunos. Quer dizer, a partir do momento em que você começou a refletir sobre a vida, começou a pensar a respeito da vida, né, a partir do momento que, sei lá, você mora numa cidade pequena no interior e o seu vizinho é casado e tem 3 filhos e sai todo dia para trabalhar, né? E um dia você pega um ônibus, vai até a capital e, de repente, andando por uma rua da capital, você vê o seu vizinho vindo na sua direção, abraçado com outra mulher. Bom, aquilo é um choque para você. Bom, a partir desse momento, se você pensar sobre o que você está vendo, sobre o que significa a atitude do seu vizinho, você entrou na vida intelectual, meu filho. Você começou a pensar. Você vai ficar com esse problema na sua cabeça, né? Você vai enfrentar um dilema ético, porque você não sabe se você conta para sua mãe, para o seu pai, porque depois sua mãe vai contar para a mulher dele, né? E você pode destruir o casamento. Percebe? Quer dizer, esse encontro, se você não é uma ameba, se você não é um completo idiota, isso é para ter provocado em você uma série de reflexões. Então, assim, você está pensando. Se você está pensando, você está em plena vida intelectual. Agora, é claro, você está numa região superficial da vida intelectual. Quer dizer, a partir do momento em que você começar a aprofundar essa questão, entrar na dimensão ética que ela traz, na dimensão moral, começar a fazer comparações com o comportamento de outras pessoas, começar a procurar livros que tratam, em termos sociológicos ou antropológicos, ou literários, a respeito do que é o adultério, do que é o casamento, enfim, como essas instituições funcionam. Bom, você vai penetrando em outras camadas mais profundas da vida intelectual. Bom, isso acontece com tudo. Isso acontece com absoluta naturalidade. Quando você se dá conta, você já está na vida intelectual. Agora, eu tenho a teoria de que essas dificuldades, elas vão sendo criadas, entendeu? Quer dizer, com o objetivo do quê? De dificultar o acesso ao conhecimento. Assim, está construindo uma pedra de tropeço para o cara. Está impedindo o cara de se desenvolver. Está criando uma dificuldade. Então, se você pega um jovem que está começando agora, que quer ler Homero, o que você vai dar para ele? Vai dar uma tradução excelente, fidedigna, que é fiel ao original e que não tem invencionice formal. Então vai ler o Frederico Lourenço, pô.
Você vai entender, tá? Você vai se entusiasmar, você vai querer ler mais Homero, você vai querer conhecer a mitologia grega, você vai querer conhecer mais da literatura grega, você vai partir para os trágicos gregos, você vai ampliar o seu repertório, você talvez até tenha vontade de aprender grego. Agora, se você chega e se você já põe algo para foder com o cara desde o início, você mata o sujeito. Porque você tem que, assim, a leitura, o estudo, eles têm que ser fruto do amor. Amor, amor mesmo, amor. Amor, amor no sentido sensual. Ah, quando eu abro e leio um poema, então, o canto 81 do Pound, quando eu leio, quer dizer, eu me identifico, a minha vida está aqui. Ele está dizendo verdades que pertencem à minha vida. Há uma relação amorosa que acontece. O estudo tem que ser assim, a leitura tem que ser assim. E eu vejo isso acontecendo no seminário sempre, sempre. A gente leu a República de Platão. Puta que pariu, um calhamaço, maior diálogo de Platão. Assim, centenas de alunos me escreveram dizendo, professor, eu nunca imaginei que eu poderia ler Platão na minha puta vida. Porque sempre me pareceu uma coisa inatingível. E eu estou lendo Platão, estou entendendo, estou gostando. Então é isso que você tem que fazer pelas pessoas. Esse é o teu trabalho, esse é o teu serviço que você tem que prestar. E não dificultar a vida das pessoas. A gente foi ler a Ilíada, usamos a tradução do Frederico Lourenço. As pessoas deliraram. Eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria ler Homero. Homero, para mim, era uma coisa inatingível, professor. Deixe-se guiar pela curiosidade. Entendeu? Quer dizer, quando seu coração bater um pouquinho mais acelerado, é por aí que você tem que ir. Você está interessado? Pega e lê. Nossa, esse livro é incrível. O que mais esse cara escreveu? Vai, pesquisa. Você vai descobrir um monte de outras coisas. E quando você se dá conta, puta merda, você já leu um monte de coisas. Porque agora você está lendo Shakespeare, você está lendo Dante, você está lendo Homero. Né? Mas você só vai chegar aí se você realmente tiver amor pela coisa. E se deixar guiar por esse amor. E assim você vai construindo, né, a sua vida intelectual. Né? Você está em plena vida intelectual. Com absoluta naturalidade. Agora, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para quebrar com esses vícios que existem em relação à leitura? Você quebra pegando a pessoa pela mão, abrindo o livro do lado dela e começando a ler a primeira linha. Terminou a primeira linha, ou as primeiras 3 linhas, ou o primeiro parágrafo, você vira e diz assim, o que você achou? Quer dizer, a mesma coisa Platão. Nós somos ler a República de Platão. Meu, aquilo assim, não há quem ache que aquilo é simples. Que na verdade é um diálogo, né, de Sócrates com os amigos que ele encontra. Né? Sócrates tinha descido até o porto de Atenas, e aí ele está subindo de volta para a cidade e os amigos param ele no meio do caminho e querem conversar com ele, não querem deixar ele para casa. Assim começa o diálogo. Uma coisa muito simples, mas que tem um simbolismo muito grande. Né? E aí você começa a desvendar esse simbolismo e começa a fazer a leitura e, de repente, as pessoas estão entendendo Platão. O que é o início da República? Sócrates desceu até o porto de Atenas.
desceu ao Pireu, né? E ele foi lá participar da festividade de uma deusa. Só que assim, o Pireu, o porto de Atenas, é a região escura da cidade. Tá? É a região onde acontecem os crimes, é a região da prostituição, é a região mais sombria da cidade. Tá? Então, quer dizer, há todo um sentido simbólico aí. Quer dizer, ele desceu ao ponto mais escuro da cidade, ao ponto mais escuro do homem. E agora ele está subindo em direção às luzes da cidade. Mas antes que ele alcance as luzes da cidade, onde está a consciência, onde está o autoconhecimento, onde está a virtude, os amigos param ele no meio do caminho, impedem ele de subir para conversar com ele. Então é ali, no meio do caminho entre a escuridão e a luz, que se dá o diálogo, cujo sentido qual é? É descobrir por que a virtude é fundamental na vida humana. Não é magnífico? Quando você, isso está nas 5 primeiras linhas do livro. Quando você mostra isso para o aluno, meu velho, aí não tem jeito. Aí você cai de cabeça no livro, você assim mergulha naquilo e não quer nunca mais sair daquela piscina. Porque aquilo te dá felicidade, te dá prazer, né? Você encontra com você mesmo. Isso é ler. E essa é a maravilha que a literatura pode fazer pelas pessoas. E quando eu falo literatura, eu não estou falando só de ficção ou só de poesia. Eu estou falando de ensaio, eu estou falando de filosofia, eu estou falando de tudo. Tudo é literatura. Tudo é vida, tudo é literatura. Então, assim, nós já não estamos mais no campo do platonismo. Nós não estamos estudando mais filosofia grega. Nós não estamos mais no mundo das ideias. Não, nós estamos falando de coisas nossas, que nós experimentamos. Da nossa vida de todos os dias. Quando você acorda mal-humorado, quando você tem um desespero, quando você sofre uma perda, quando você tem uma preocupação, quando você tem uma angústia e você quer ardentemente voltar a se sentir bem, a se sentir iluminado, a encontrar com você mesmo, com as suas certezas, com o amor que você esqueceu. É disso que o livro está falando. E é isso que toda a literatura oferece. Então, é isso que a gente precisa fazer. Nós temos que libertar as pessoas. Nós não podemos criar mais dificuldades, mais amarras, mais empecilhos. O caminho tem que ser o inverso. Eu não sei se você conhece aquela ideia da subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, que foi um grande místico carmelita, né? Um místico da Igreja Católica. Então, a representação metafórica da mística que ele criou é a subida do Monte Carmelo. Então, ele desenhou o Monte Carmelo, né? E para cada estágio da subida, né, você vai se despojando, né, de características pessoais suas, né, das suas vaidades, dos seus orgulhos, enfim, de todos os seus vícios, né? Você vai se despojando até que quando você chega no cume do Monte Carmelo, bom, então ali só existe Deus e mais nada. Né? Então, assim, eu costumo dizer que o seminário para mim é isso. Quer dizer, o aluno, quando começa o seminário, né, ou quando a gente começa a ler, essa subida do Monte Carmelo, ele acontece a cada obra. Né? Quer dizer, quando você está ali embaixo, no sopé da montanha, né, você olha para aquela montanha imensa, né, que é Crime e Castigo, que é a Rebelião das Massas, que pode ser agora Ana Karenina, que a gente está começando a ler, né? Quer dizer, você olha e você vê o quê? Você vê aquela montanha imensa, né? E você fala, o seu primeiro sentimento qual é? Bom, eu não vou conseguir subir isso, né?
E aí, a cada aula, você vai subindo esse monte, né? E vai se despojando de todas as ideias erradas que você tinha em relação à obra. Você vai se despojando de todas as suas inseguranças, de todos os seus medos, né? De todas as ideias erradas, de todos os preconceitos, de todas as mentiras ideológicas que colocaram na sua cabeça a respeito daquele autor, daquele livro, ou da época em que aquele livro foi produzido, né? Até que quando você chega no alto do monte, né? Quando você está terminando o livro, você percebe, então você tem essa visão plena, né? De que você realmente compreendeu aquilo que você leu. Quer dizer, você chegou a criar essa intimidade, né, com a obra, com o autor. O seminário nasce disso, quer dizer, nasce da gente abandonar, a necessidade da gente abandonar a superficialidade do conhecimento. Vamos deixar de fingir que nós estamos realmente conhecendo as grandes obras da literatura ocidental. Não. Nós vamos realizar a leitura como ela precisa, como ela deve ser realizada. O que eu quero para mim e para os meus alunos é que a gente tenha a coragem de dizer: nós não temos pressa, nós não vamos ler de maneira superficial, nós não vamos ler de qualquer jeito. Não, nós queremos penetrar em todas as camadas do livro, exatamente para que ele transforme a nossa vida. Nós queremos ser leitores, não de qualquer jeito, nós queremos ser o leitor ideal, o leitor que se encanta com a beleza do texto e muda a sua própria vida. É isso que eu quero, que a gente continue indo na contramão do que se faz hoje neste país. Nestes mais de 40 anos dedicados à literatura, eu mergulhei profundamente nos maiores clássicos da humanidade. Ao longo desse tempo, eu aprendi que ler uma obra vai além, muito além, de virar as páginas do livro. É preciso dialogar com ela, decifrar as suas camadas e, acima de tudo, entender como ela ressoa dentro de você, em um exercício que chega a ser de autoconhecimento. Somente assim a literatura se torna capaz de tocar o íntimo do nosso ser e nos transformar em pessoas realmente melhores. E foi com esse desejo de compartilhar essa experiência tremendamente enriquecedora que, há 2 anos, eu fundei o Seminário de Literatura. Por esse motivo, eu quero te apresentar agora uma oportunidade única, exatamente para você que esteve aqui comigo no especial de 2 anos de aniversário do seminário, para que você também venha fazer parte disso, para que você também venha descobrir que existem maneiras muito mais ricas e profundas de ler, e a partir disso extrair lições genuínas para a sua própria vida. Porque se você ama a leitura, mas sente que falta aquele algo a mais para que você aproveite ao máximo os clássicos, bom, o Seminário de Literatura é o seu lugar. Aqui é onde você vai aprender a analisar de forma pormenorizada os textos literários. E é por isso que eu digo que o seminário é muito mais do que um curso ou do que um clubinho de leitura, mas ele é uma verdadeira oportunidade de transformação
não só intelectual, mas existencial. O grande diferencial do Seminário de Literatura é essa experiência viva da qual você vai fazer parte. Ao contrário de outros cursos, os nossos encontros são ao vivo, são semanais, e nós discutimos a fundo cada obra. E eu vou estar com você ali, interpretando, analisando, respondendo às suas dúvidas e levantando todas as questões essenciais. Então, imagine essa viagem pelos clássicos como realmente uma jornada, mas um caminho que nós vamos seguir juntos. E eu não vou estar lá no final da estrada esperando para te encontrar com uma bandeirinha para dizer que você chegou no fim. Não, nada disso. Eu vou estar ao seu lado. Nós vamos caminhar juntos, eu e você. Por quê? Porque nós estamos falando de livros que moldaram o pensamento ocidental. Nós estamos falando de obras que resistem ao tempo, resistem a séculos de mudanças. Justamente por quê? Porque elas abordam questões atemporais, essenciais a todos os homens. E é nessas obras que nós vamos nos aprofundar de maneira radical. Então, por exemplo, no seminário, nós já lemos Crime e Castigo, de Dostoiévski, a Ilíada, de Homero, Dom Quixote, de Cervantes, a República, de Platão e outros livros. Nós acabamos de iniciar a leitura de Ana Karenina, de Tolstói, e vamos ler ainda Madame Bovary, de Flaubert, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, as Confissões, de Santo Agostinho, e muitas outras obras magníficas que vão expandir a sua visão de mundo, vão fazer você refletir a respeito da natureza humana e, claro, transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Todo sábado à tarde, ao longo do ano inteiro, faça chuva ou faça sol, você vai poder contar comigo para mais uma aula do seminário, para lermos e destrincharmos juntos a forma e o conteúdo desses livros imprescindíveis no ritmo que cada um deles pedir de nós. E se você não puder participar da aula ao vivo, não tem problema. Por quê? Porque tudo fica gravado. Você vai ter acesso às gravações de todos os encontros, inclusive dos encontros que aconteceram antes de você entrar no seminário, exatamente para que você possa conhecer e revisitar todo o conteúdo quando quiser e quantas vezes quiser. Além dos nossos encontros ao vivo, você vai ter acesso a um material de apoio para cada livro, que é basicamente a transcrição das aulas, incluindo as perguntas dos alunos e as minhas respostas. Mas não pense que acabou, porque ainda não acabou. Porque toda quarta-feira eu mando também um áudio exclusivo para os alunos do seminário, sempre analisando outros aspectos da obra que nós estamos lendo. Além disso, os alunos têm acesso a uma comunidade exclusiva no Telegram. Uma comunidade em que todos se ajudam uns aos outros das mais diferentes maneiras. Uma comunidade fraterna, inclusive que permite a criação de laços de amizade. Ali você vai poder compartilhar as suas impressões, as suas experiências. Você vai poder discutir as obras e os aprendizados que extraiu delas, junto com outras pessoas que amam a literatura da mesma forma como você ama. E eu também costumo convidar professores, especialistas das mais diferentes áreas para complementar os nossos estudos. Então, por exemplo, quando
nós fomos ler A República de Platão, convidei um grande professor de filosofia, meu amigo, exatamente para dar uma aula específica, sobre o tema da metafísica. Quando nós lemos a Ilíada, convidei uma reconhecida professora especializada nos gregos para falar sobre as características do mundo grego. Então veja que não é pouca coisa. São encontros semanais ao vivo comigo, transcrições e áudios de aprofundamento, uma comunidade de leitores engajados, caminhando juntos e lendo obras incríveis, como Ana Karenina, de Tolstói, que nós acabamos de começar. Você já deve estar se perguntando, com razão, bom, quanto é que vale essa experiência toda? Quanto vai me custar, o acesso a tudo isso que o professor está falando? O Seminário de Literatura hoje tem um valor anual de R$600, ou seja, já é baratíssimo. É menos da metade do que seria o preço minimamente justo. Em comemoração ao aniversário de 2 anos do Seminário de Literatura, você vai ter incríveis R$120 de desconto. E vai poder pagar em até 12 parcelas de R$47,91 maravilhosos centavos, ou R$480 à vista, por um ano inteiro de acesso ao Seminário de Literatura. Mas a coisa não para por aqui, não. Além desse desconto, você ainda vai receber um bônus que é espetacular. Um bônus que é o meu curso Prática de Leitura e Formação do Estilo. Esse curso hoje custa R$497, mas ele vai sair inteiramente de graça para você. Nesse curso, você vai aprender a desenvolver o seu estilo próprio de escrita. E de que maneira? Assimilando as características, os estilos dos grandes autores que eu analiso, aula a aula. Coisa que também acontece no seminário, é claro, porque, como eu sempre digo, leitura e escrita caminham necessariamente sempre juntas. Ou seja, por apenas 12 parcelas de R$47,91 incríveis centavos, você vai ter acesso a um conteúdo de valor inestimável, com encontros semanais ao vivo, gravações, transcrições, áudios, canal exclusivo no Telegram, aulas com professores convidados e ainda vai ganhar de presente um curso que sozinho custa R$497. O que mais eu posso dizer? Quer dizer, não é um desconto, é uma oportunidade para você mergulhar de cabeça no mundo da literatura e transformar a sua maneira de ver o mundo. Então, agora, neste exato momento, estão oficialmente abertas as inscrições para a oferta especial de aniversário do meu seminário de literatura. Você pode ler o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou pode clicar no link do chat que a minha equipe acaba de colocar para garantir a sua vaga com o desconto especial e o bônus gratuito. Lembrando ainda que você pode pagar no boleto, no Pix ou no cartão de crédito em até 12 vezes e que você possui, é claro, 7 dias de garantia incondicional. E o que isso significa? Significa que você pode assinar agora mesmo, estar ao vivo comigo na aula do próximo sábado sobre Ana Karenina e só depois decidir se quer ou não continuar. E se você não quiser, claro, eu devolvo 100% do seu dinheiro
sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Né? Bom, e assim, diante dessa oportunidade, meu caro, diante dessa oportunidade você tem basicamente 3 opções. Tá? A primeira, bom, você decide que não vai fazer nada. Né? Você mantém aí a sua rotina de leitura atual, talvez sentindo que poderia aproveitar mais das obras, mas assim, você prefere continuar preso a essa sensação de que sempre falta algo. Segunda opção, você decide continuar a sua jornada sozinho, sem nenhuma orientação. Bom, talvez até você tenha algum progresso, né? Mas sempre vai existir aquela dúvida. Será que eu estou interpretando corretamente este livro? Será que eu estou realmente absorvendo o que esses grandes autores querem me dizer? E a terceira opção que é certamente a melhor. Você decide se tornar aluno do meu seminário de literatura. Né? E nós vamos nos encontrar no próximo sábado para uma aula que, eu te garanto, vai ser inesquecível. Porque com o seminário você vai ter a certeza de que está desvendando cada camada das grandes obras literárias, que você está ganhando uma visão privilegiada e que você está transformando sua relação com a leitura para sempre. Então, meu caro, é isso. Né? Clique aqui embaixo, leia o QR Code e eu espero você no próximo sábado para o nosso encontro sobre Ana Karenina e Tolstói. Foi muito bom ter estado com você aqui hoje. Um grande abraço e tudo de bom para você. Bom, eu vejo o Seminário de Literatura como uma grande viagem no túnel do tempo, de encontro aos maiores escritores da humanidade, buscando sempre um profundo diálogo sobre a vida humana. E o professor Gurgel é o grande maestro desse seminário, responsável por intermediar esse diálogo, trazendo com todo o carinho do mundo sua experiência dentro da literatura, que não é pouca, é muita, e tudo isso traz uma grande riqueza para minha vida no trabalho, para minha vida nos meus relacionamentos pessoais, e eu só tenho a agradecer por tudo que o Seminário de Literatura significa de fato em minha vida. Meu muito obrigado, professor. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gisela Pisato, eu sou artista e professora de arte e eu estou no seminário do professor Gurgel. E assim, o seminário de literatura é um espaço muito bacana, onde a gente não só lê os livros, mas a gente lê os livros em profundidade. Então, cada aula o professor explica os capítulos, então são poucos capítulos por aula. A gente não faz uma leitura corrida, então a gente faz uma leitura atenta, tentando entender o ponto de vista do escritor, o que ele quis dizer com isso, passagens vasculhadas mesmo, a gente estuda com profundidade. E esse estudo nos leva também a perceber como a literatura pode mexer com a nossa vida, como mudar os nossos parâmetros, vamos falar assim. Ela alarga nossos horizontes. Então, a gente começa a enxergar, às vezes, coisas que a gente não enxergava na gente mesmo, que é parecido com um determinado personagem ou determinada situação que o personagem passa e, assim, como que eu encararia essa situação? Que, às vezes, são situações que não vão ocorrer na nossa vida, mas a literatura dá essa abertura pra gente. Então, assim, tem sido muito transformadora essa experiência com o seminário de literatura. Eu não lembro onde foi que eu conheci o professor Gurgel, mas lembro que desde o início que eu ouvi falar,
Eu me identifiquei com o trabalho dele, eu me identifiquei com essa qualidade na leitura. E para mim, poder compartilhar essa experiência desse trabalho que ele faz dentro do Seminário de Literatura me pareceu uma oportunidade assim única e imperdível mesmo. Eu sempre fui uma leitora muito voraz, mas uma leitora muito solitária. Eu nunca consegui participar de clubes de leitura que tem metas, nada contra, mas esse não é o meu tipo de leitura, não é assim que eu faço, né? Eu não consigo programar leituras anuais, o que eu vou ler naquele mês, X número de páginas, né? Eu sou muito mais espontânea, eu prefiro explorar mais os livros espontaneamente. Então, participar do Seminário de Literatura me pareceu realmente uma experiência imperdível, no sentido de poder sorver todo o conhecimento do professor, e exatamente essa a proposta dele, de ler com profundidade, ler com calma, ler absorvendo o que a literatura tem de melhor a nos oferecer. O seminário é uma experiência muito desafiadora no primeiro momento, que eu achei que eu não conseguiria dar conta. Inclusive, eu mandei mensagem para o querido professor Gurgel, que prontamente me mandou um áudio que eu jamais esquecerei, dizendo que sim, que eu ia conseguir dar conta, que eu ia vencer todas essas barreiras que eu estava criando assim na minha cabeça, e que eu ia conseguir dar conta dos livros, dos clássicos, ia conseguir acompanhar através das aulas dele, que ia ser um facilitador, que ia me conduzir na boa literatura. E no primeiro momento eu achei que ia ser muito difícil, que eu achei que eu não ia conseguir. Só que para minha surpresa foi maravilhosa desde a primeira aula. Então assim, tá fazendo 1 ano. Às vezes é difícil dizer em palavras o quanto isso é revelador, mas a minha vida mudou drasticamente. Foi um divisor de águas na minha vida estar no seminário, fazer parte do seminário, e é algo que eu quero levar enquanto o querido professor Gurgel se manter à disposição de orientar seus alunos, de nos mostrar as várias camadas que a gente pode desbravar em cada um dos clássicos. Eu estarei lá presente. Então, para quem está na dúvida, acha que os clássicos pertencem apenas a uma elite intelectual, esqueça tudo isso, são tudo crenças limitantes. Encare o seminário que você vai gostar, vai ficar assim, simplesmente encantada. Então, eu digo de coração que o seminário é fabuloso. Olá, meu nome é Alice, eu sou aluna do Seminário de Literatura do professor Gurgel desde o início. Aliás, antes mesmo de iniciar o seminário, quando ele estava divulgando, eu já estava muito empolgada, porque eu já vinha acompanhando ele nas redes, no Instagram e no YouTube, e as escolhas de obras dele, que ele comentava, eu sempre achei muito boa, e a profundidade com que ele comenta as obras, a honestidade intelectual que ele tem ao comentar essas obras, realmente se diferenciam dos demais produtores de conteúdo que encontramos por aí. O seminário é uma oportunidade maravilhosa, tanto para quem quer se iniciar no mundo dos clássicos e tem algum medo ou não sabe por onde começar, e porque ele destrincha muito as obras nas aulas semanais aos sábados, comentando tudo o que deve ser destacado e ensinando realmente as pessoas a lerem com profundidade essas obras que realmente merecem essa dedicação. E além disso, para quem já tem uma carga na literatura e já tem um conhecimento, já consegue ler de maneira mais profunda, ele ainda assim agrega muito. Primeiro porque a carga de leitura que ele tem é enorme, então ele traz vários paralelos, várias coisas extras, especialmente também nos áudios que ele manda toda quarta-feira, que aprofundam muito a leitura que está sendo feita no seminário. E ele se torna realmente, além de um grande mestre, um colega, um encorajador que nos faz buscar cada vez mais profundidade na leitura das obras e nos encoraja realmente de ir além, tanto na leitura como na escrita. Além disso, tem o grupo do Telegram, que nós acabamos conhecendo vários alunos, e isso faz com que nós consigamos ter uma proximidade com a literatura através de outros leitores como nós, que faz com que essa literatura
venha para o nosso dia a dia, que é uma das melhores coisas que pode acontecer. Olá, eu sou a Ana Munhoz, aluna do Seminário de Literatura. O Seminário de Literatura, conduzido pelo mestre Rodrigo Gurgel, é um profundo mergulho na literatura universal. E o professor, com um estilo personalíssimo de conduzir as aulas, nos aproxima das obras, dos clássicos, nos fazendo perceber aspectos, desvendando detalhes que não seriam possíveis para nós, alunos, leitores comuns, desvendá-los em uma leitura autônoma. O professor Rodrigo Gurgel demonstra um imenso e profundo respeito pelas nossas inquietações e, ao fim das aulas, abre o espaço para as perguntas e pacientemente responde a todos. E isso torna essas horas dos nossos sábados uma tarefa, uma participação muito, muito, muito agradável. O Seminário de Literatura é uma experiência transformadora, não apenas pelo aspecto acadêmico, mas demonstra, comprova que a literatura pode transformar o comportamento humano. Eu recomendo muitíssimo para, naturalmente, os que têm interesse, que realmente enfrentem essa aventura de participar do seminário. É muito bom. O professor Rodrigo Gurgel é um verdadeiro mestre e, como eu gosto de dizer, ele é o nosso fidalgo. Nos trata de uma maneira que realmente só uma pessoa dotada de fidalguia é capaz de fazer isso. Um abraço a todos. O Seminário de Literatura tem sido transformador na minha vida, me ajudando a ler de forma mais atenta, a ter um olhar mais abrangente sobre a realidade e a ter uma melhor compreensão sobre tudo que se passa na minha vida. O Seminário de Literatura do professor Rodrigo Gurgel, eu entrei nele desde a primeira live. Não, desde os primeiros stories que ele falou, vou fazer um seminário de literatura. Como eu já participei do seminário de filosofia do professor Olavo, para mim foi assim, encontrar um espaço de novo, encontrar um lugar para ser acolhida no meio do luto com a perda. E tem sido fantástico nesses 2 anos. A única coisa que eu acho que o seminário realmente vai exigir de você é que você amadureça como leitor. E entenda que cada página que é lida, você lê com calma, aprende. Há momentos que você vai precisar parar a tua leitura, fazer pesquisa sobre a botânica do lugar, geografia do lugar. Que é você quem controla o teu tempo ali no horário, o horário da leitura. Eu lembro que no início as aulas tinham 3h30, até que nós achamos ali 1h30, 1h50 por aula. E, professor, esse é o tempo legal, que quando era mais de 3 horas, eu tinha que dividir entre 2 dias para assistir. Eu normalmente não consigo assistir ao vivo no sábado, eu assisto fora do horário ao vivo na segunda. E não há problema nenhum, deixo perguntas no Hotmart, onde é feito o seminário, sou sempre respondida. As obras são fantásticas, os amigos do grupo do Telegram excepcionais, a gente faz amigo secreto, a gente fez novena de Natal, nós temos amigos, a gente faz oração uns pelos outros, então assim... Está se criando um espaço onde ler bem e com qualidade e poder ir na rota contrária que se exige que o tempo vá, que você tem que cumprir tal meta. Não, a meta do seminário de literatura é leve, você tem um compromisso, você tem uma meta de aprender, de deixar que a literatura te nutra,
de deixar ser envolvido por ela. E o Rodrigo Gurgel sabe contribuir para que isso seja muito cheio de qualidade de uma maneira excepcional. Eu só tenho a agradecer. Olá, me chamo Eric e me dirijo a você que ainda hesita em enveredar pelo caminho da literatura como aquisição de conhecimento sobre o drama humano, sobre a existência humana e consecutivamente sobre si próprio. Fazê-lo ao lado do professor Rodrigo Gurgel no Seminário de Literatura é, sem dúvida, a melhor decisão que você pode tomar, porque esta caminhada será ao lado de seguramente o melhor crítico literário do país na atualidade e uma alma incrivelmente generosa que vocês terão o prazer de conviver durante todo esse percurso. Eu recomendo vivamente e espero todos lá. Um grande abraço, um abraço fraterno. Bom, eu vejo o Seminário de Literatura como uma grande viagem no túnel do tempo, de encontro aos maiores escritores da humanidade, buscando sempre um profundo diálogo sobre a vida humana. E o professor Gurgel é o grande maestro desse seminário, responsável por intermediar esse diálogo, trazendo com todo o carinho do mundo sua experiência dentro da literatura, que não é pouca, é muita, e tudo isso traz uma grande riqueza para minha vida no trabalho, para minha vida nos meus relacionamentos pessoais. E eu só tenho a agradecer por tudo que o Seminário de Literatura significa de fato em minha vida. Meu muito obrigado, professor. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gisela Pisato, eu sou artista e professora de arte e eu estou no seminário do professor Gurgel. E assim, o seminário de literatura é um espaço muito bacana, onde a gente não só lê os livros, mas a gente lê os livros em profundidade. Então, cada aula o professor explica os capítulos, então são poucos capítulos por aula. A gente não faz uma leitura corrida, então a gente faz uma leitura atenta, tentando entender o ponto de vista do escritor, o que ele quis dizer com isso, passagens vasculhadas mesmo, a gente estuda com profundidade. E esse estudo nos leva também a perceber como a literatura pode mexer com a nossa vida, como mudar os nossos parâmetros, vamos falar assim. Ela alarga nossos horizontes. Então, a gente começa a enxergar, às vezes, coisas que a gente não enxergava na gente mesmo, que é parecido com um determinado personagem ou determinada situação que o personagem passa e, assim, como que eu encararia essa situação? Que, às vezes, são situações que não vão ocorrer na nossa vida, mas a literatura dá essa abertura pra gente. Então, assim, tem sido muito transformadora essa experiência com o seminário de literatura. Eu não lembro onde foi que eu conheci o professor Gurgel, mas lembro que desde o início que eu ouvi falar, eu me identifiquei com o trabalho dele. Eu me identifiquei com essa qualidade na leitura. E, para mim, poder compartilhar essa experiência desse trabalho que ele faz dentro do seminário de literatura me pareceu uma oportunidade assim única e imperdível mesmo. Eu sempre fui uma leitora muito voraz, mas uma leitora muito solitária. Eu nunca consegui participar de clubes de leitura que tem metas, nada contra, mas esse não é o meu tipo de leitura, não é assim que eu faço, né? Eu não consigo programar leituras anuais, o que eu vou ler naquele mês, X número de páginas, né? Eu sou muito mais espontânea, eu prefiro explorar mais os livros, espontaneamente. Então, participar do seminário de literatura me pareceu realmente uma experiência imperdível, no sentido de poder sorver todo o conhecimento do professor
E exatamente essa a proposta dele de ler com profundidade, ler com calma, ler absorvendo o que a literatura tem de melhor a nos oferecer. O seminário é uma experiência muito desafiadora no primeiro momento, que eu achei que eu não conseguiria dar conta. Inclusive, eu mandei mensagem para o querido professor Gurgel, que prontamente me mandou um áudio que eu jamais esquecerei, dizendo que sim, que eu ia conseguir dar conta, que eu ia vencer todas essas barreiras que eu estava criando assim na minha cabeça, e que eu ia conseguir dar conta dos livros, dos clássicos, ia conseguir acompanhar através das aulas dele, que ia ser um facilitador, que ia me conduzir na boa literatura. E no primeiro momento eu achei que ia ser muito difícil, que eu achei que não ia conseguir. Só que para minha surpresa foi maravilhosa desde a primeira aula. Então assim, tá fazendo 1 ano. Às vezes é difícil dizer em palavras o quanto isso é revelador, mas a minha vida mudou drasticamente. Foi um divisor de águas na minha vida estar no seminário, fazer parte do seminário, e é algo que eu quero levar. Enquanto o querido professor Gurgel se manter à disposição de orientar seus alunos, de nos mostrar as várias camadas que a gente pode desbravar em cada um dos clássicos, eu estarei lá presente. Então, para quem está na dúvida, acha que os clássicos pertencem apenas a uma elite intelectual, esqueça tudo isso, são tudo crenças limitantes. Encare o seminário que você vai gostar, vai ficar assim, simplesmente encantada. Então, eu digo de coração que o seminário é fabuloso. Olá, meu nome é Alice, eu sou aluna do Seminário de Literatura do professor Gurgel desde o início. Aliás, antes mesmo de iniciar o seminário, quando ele estava divulgando, eu já estava muito empolgada, porque eu já vinha acompanhando ele nas redes, no Instagram e no YouTube, e as escolhas de obras dele, que ele comentava, eu sempre achei muito boa, e a profundidade com que ele comenta as obras, a honestidade intelectual que ele tem ao comentar essas obras, realmente se diferenciam dos demais produtores de conteúdo que encontramos por aí. O seminário é uma oportunidade maravilhosa, tanto para quem quer se iniciar no mundo dos clássicos e tem algum medo ou não sabe por onde começar, e porque ele destrincha muito as obras nas aulas semanais aos sábados, comentando tudo o que deve ser destacado e ensinando realmente as pessoas a lerem com profundidade essas obras que realmente merecem essa dedicação. E além disso, para quem já tem uma carga na literatura e já tem um conhecimento, já consegue ler de maneira mais profunda, ele ainda assim agrega muito. Primeiro porque a carga de leitura que ele tem é enorme, então ele traz vários paralelos, várias coisas extras, especialmente também nos áudios que ele manda toda quarta-feira, que aprofundam muito a leitura que está sendo feita no seminário. E ele se torna realmente, além de um grande mestre, um colega, um encorajador que nos faz buscar cada vez mais profundidade na leitura das obras e nos encoraja realmente de ir além, tanto na leitura como na escrita. Além disso, tem o grupo do Telegram, que nós acabamos conhecendo vários alunos, e isso faz com que nós consigamos ter uma proximidade com a literatura através de outros leitores como nós, que faz com que essa literatura venha para o nosso dia a dia, que é uma das melhores coisas que pode acontecer. Olá, eu sou a Ana Munhoz, aluna do Seminário de Literatura. O Seminário de Literatura, conduzido pelo mestre Rodrigo Gurgel, é um profundo mergulho na literatura universal. E o professor, com um estilo personalíssimo de conduzir as aulas, nos aproxima das obras, dos clássicos, nos fazendo perceber aspectos, desvendando detalhes que não seriam possíveis para nós, alunos, leitores comuns, desvendá-los em uma leitura autônoma. O professor Rodrigo Gurgel demonstra um imenso e profundo respeito pelas nossas inquietações e, ao fim das aulas,
abre o espaço para as perguntas e pacientemente responde a todos. E isso torna essas horas dos nossos sábados uma tarefa, uma participação muito, muito, muito agradável. O Seminário de Literatura é uma experiência transformadora, não apenas pelo aspecto acadêmico, mas demonstra, comprova que a literatura pode transformar o comportamento humano. Eu recomendo muitíssimo para, naturalmente, os que têm interesse, que realmente enfrentem essa aventura de participar do seminário. É muito bom. O professor Rodrigo Gurgel é um verdadeiro mestre e, como eu gosto de dizer, ele é o nosso fidalgo. Nos trata de uma maneira que realmente só uma pessoa dotada de fidalguia é capaz de fazer isso. Um abraço a todos. O Seminário de Literatura tem sido transformador na minha vida, me ajudando a ler de forma mais atenta, a ter um olhar mais abrangente sobre a realidade e a ter uma melhor compreensão sobre tudo que se passa na minha vida. O Seminário de Literatura do professor Rodrigo Gurgel, eu entrei nele desde a primeira live. Não, desde os primeiros stories que ele falou, vou fazer um seminário de literatura. Como eu já participei do seminário de filosofia do professor Olavo, para mim foi assim, encontrar um espaço de novo, encontrar um lugar para ser acolhida no meio do luto com a perda. E tem sido fantástico nesses 2 anos. A única coisa que eu acho que o seminário realmente vai exigir de você é que você amadureça como leitor. E entenda que cada página que é lida, você lê com calma, aprende. Há momentos que você vai precisar parar a tua leitura, fazer pesquisa sobre a botânica do lugar, geografia do lugar. Que é você quem controla o teu tempo ali no horário, o horário da leitura. Eu lembro que no início as aulas tinham 3h30, até que nós achamos ali 1h30, 1h50 por aula. E, professor, esse é o tempo legal, que quando era mais de 3 horas, eu tinha que dividir entre 2 dias para assistir. Eu normalmente não consigo assistir ao vivo no sábado, eu assisto fora do horário ao vivo na segunda. E não há problema nenhum, deixo perguntas no Hotmart, onde é feito o seminário, sou sempre respondida. As obras são fantásticas, os amigos do grupo do Telegram excepcionais, a gente faz amigo secreto, a gente fez novena de Natal, nós temos amigos, a gente faz oração uns pelos outros, então assim... Está se criando um espaço onde ler bem e com qualidade e poder ir na rota contrária que se exige que o tempo vá, que você tem que cumprir tal meta. Não, a meta do seminário de literatura é leve, você tem um compromisso, você tem uma meta de aprender, de deixar que a literatura te nutra, de deixar... ser envolvido por ela. E o Rodrigo Gurgel sabe contribuir para que isso seja muito cheio de qualidade de uma maneira excepcional. Eu só tenho a agradecer. Olá, me chamo Eric e me dirijo a você que ainda hesita em enveredar pelo caminho da literatura como aquisição de conhecimento sobre o drama humano, sobre a existência humana e, consecutivamente, sobre si próprio. Fazê-lo ao lado do professor Rodrigo Gurgel no Seminário de Literatura é, sem dúvida, a melhor decisão que você pode tomar, porque esta caminhada será ao lado de, seguramente, o melhor crítico literário do país na atualidade e uma alma incrivelmente generosa que vocês terão o prazer de conviver durante todo esse percurso.
Eu recomendo vivamente e espero todos lá. Um grande abraço, um abraço fraterno.